Graça e paz, amados irmãos. Nós damos continuidade à ministração no livro de Atos. Eu quero convidar você a abrir no capítulo 10. É uma história muito linda da conversão de um homem. E nós vamos tirar preciosas lições aqui. Eu quero começar lendo um versículo do Evangelho de João, capítulo 14, verso 16. Ao encontrar, eu convido o irmão, a irmã a se colocar em pé para lermos este versículo. João 14, verso 16. Obrigado. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vamos orar? Senhor, nós clamamos para que o Senhor nos toque no mais íntimo do nosso ser. Espírito Santo, o Senhor habita em nós e pedimos para que o Senhor traga unção nas palavras, unção, Senhor Deus, nos nossos ouvidos, nosso coração, na minha boca, para que tudo aquilo, Senhor Deus, que venha a ser dito nesta manhã, sirva para edificar-nos como igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus. Nos entregamos totalmente a Ti e clamamos que o Senhor nos cubra também com o sangue de Cristo Jesus, nos abençoando, nos protegendo. Também colocamos todos os nossos familiares debaixo da Tua unção, debaixo da Tua proteção. A Tua palavra diz: pisareis serpentes e escorpiões e não sofrereis dano algum. Por isso, papai, nós cremos nesta proteção sobrenatural, nesta proteção divina que invocamos agora. Traz a Tua palavra, Senhor Deus, para os nossos corações como alimento para a nossa alma. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. Este versículo lido mostra uma situação em que Cristo Jesus, conversando com os seus discípulos e anunciando a morte e a ressurreição, embora os discípulos não entendessem, e Jesus faz uma promessa maravilhosa: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus promete a vinda do Espírito Santo. Quando nós lemos a Bíblia, nós nos maravilhamos com tantas histórias, mas nós precisamos do Espírito Santo para enxergar, através dessas histórias, o agir, o manifestar de Deus. Agora então, Cristo Jesus é crucificado, Ele ressuscita, Ele é elevado aos céus, Ele é entronizado à destra, à direita de Deus Pai, e Ele envia o Espírito Santo, o Consolador. É o Espírito Santo aquele que nos nossos dias age em nós e através de nós. Agora, ali no livro de Atos, nós vamos ver essa história, mas vamos olhar nos bastidores para enxergarmos o Espírito Santo de Deus agindo. E é maravilhosa a ação do Espírito Santo. O ponto número 1, nós vamos ver o Espírito Santo convencendo. O Espírito Santo convence. Aqui, começando no verso 1 até o verso 4, diz: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Então era um homem importante, um líder militar da corte italiana. E vemos esse homem
no verso 2 é descrito que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Era um homem religioso. Era um homem que temia a Deus. E aqui diz que de contínuo ele orava a Deus. No verso 2, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. A gente percebe aqui, né, um homem de Deus, ele leva a sua casa a ser uma casa que teme, que ora e que busca a Deus. Verso 3, esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele, ele disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Então, o primeiro ponto aqui, a gente vê o Espírito Santo convencendo. Esse homem, ele não está buscando a Deus por uma iniciativa própria. É o Espírito Santo de Deus que convence a pessoa. É o Espírito Santo de Deus que coloca no coração da pessoa um desejo de buscar a Deus, um desejo de conhecer a Deus. É obra, é ministério do Espírito Santo. Ali em João capítulo 16, versos 7 e 8 diz: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, Jesus falando, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando no coração deste homem, preparando, porque até então o Espírito Santo havia descido somente para os judeus. E Deus agora, através de um homem, de um apóstolo, vai alargar até alcançar, com a mensagem da salvação, aquele que é gentil, aquele que não é judeu. O Espírito Santo está trabalhando. O Espírito Santo é quem trabalha e age nos nossos dias. Muitas vezes nós nos frustramos porque queremos fazer a obra do Espírito Santo. Queremos convencer as pessoas. Nós pregamos e com a nossa argumentação a gente espera que consigamos fazer com que a pessoa creia em Jesus. Não somos nós. É o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai trabalhar por todo o livro de Atos, convencendo as pessoas, levando as pessoas a desejarem ardentemente conhecer a Deus. Enquanto esse homem estava orando, apareceu um anjo da parte do Senhor e veio até ele e deu instruções. E ele obedeceu toda a instrução. Ele enviou alguns dos seus servos até outra cidade, cerca de 30 quilômetros, em busca de um homem que viria para anunciar Cristo Jesus. É tremendo quando nós conseguimos captar, através das palavras, a ação desse Deus poderoso. Vamos guardar isso no nosso coração. O Espírito Santo é aquele que convence. Você, pai, mãe, que tem tentado, de alguma forma, ver uma mudança na vida dos seus filhos, vamos fazer como esse homem. Vamos orar. Vamos orar, vamos orar. E vamos crer que chegará o momento que o Espírito de Deus, aquele que convence, vai tocar no coração. As mulheres que querem ver uma conversão dos maridos, os maridos que querem ver uma conversão das esposas. Nós oramos
nós falamos, mas é o Espírito Santo quem convence. Muitas vezes, amados, por tentar, não é? A gente quer o melhor para a pessoa. E muitas vezes a gente fica ali insistindo, em vez de conseguirmos respostas boas, até acabamos por criar um maior abismo entre as pessoas e nós, entre as pessoas e Deus. O Espírito Santo convence. Amém? O segundo ponto que nós vamos ver, o Espírito Santo capacita. No mesmo tempo que o Espírito Santo está convencendo a Cornélio, o Espírito Santo está trazendo uma capacitação a Pedro. E a partir ali do verso 9 diz que Pedro estava com fome, ele subiu ali no telhado da casa, enquanto os hospedeiros estavam preparando o alimento, e ele foi ali fazer o quê? Orar. Nós vamos ver que aquilo que é semelhante da ação dos homens é a oração. E ele estava ali orando, e veio um êxtase. Ele saiu de si, ele tem uma visão gloriosa. E Deus então traz do céu, ali como um lençol, com toda sorte de animais, e Deus diz, mata e come. Mas Pedro não está capacitado a levar a mensagem àquele que não é judeu, porque ele vem de uma classe, de uma categoria, de uma religião onde Deus é somente para os judeus. E Deus diz para ele matar e comer daquele alimento, e ele diz, não, jamais vou fazer isso, eu nunca coloquei na minha boca algo impuro. E por 3 vezes ele tem essa visão até que Deus leva para os céus. E nesse momento batem a porta perguntando por ele, aqueles enviados da casa de Cornélio, e Deus está agindo. Não existe coincidência. Deus está preparando, convencendo um homem, e Deus está capacitando o outro homem a ir para fazer a tarefa. Ah, quantas vezes, diante de situações, nós chegamos à conclusão e confessamos a Deus, Deus, eu não tenho capacidade. Eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Mas por esse texto aqui, nós percebemos que é o Espírito Santo que capacita. Aqueles homens dormem ali, naquela casa com Pedro, e no outro dia, junto de outros irmãos, seguem até a casa de Cornélio. A obra que para Pedro era invisível, para Deus não há impossível. E aí nós lembramos de Atos, capítulo 1, verso 8, quando Jesus disse, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Esse poder não é nosso, esse poder é do Espírito Santo. E Pedro aqui está nesta condição, em obediência. Deus diz que o poder vem para que vá e seja testemunho, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Pedro está caminhando dentro do plano, do propósito de Deus. Mas para isso ele precisa ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus. Certamente você já deve ter experiência de tentar convencer, através das suas palavras, da sua pregação, dos seus argumentos, dos seus conhecimentos bíblicos, e não surtiu efeito. Mas o Espírito Santo de Deus, ele é capacitador. Podemos enfrentar a situação mais difícil, o Espírito Santo está ali.
A palavra nos ensina que se formos colocados diante de grandes líderes, de governadores, não devemos nos preocupar com o que falar, porque no momento que necessitarmos, o Espírito Santo vem. Você também já deve ter provado disso. Numa conversa, o Espírito Santo coloca uma palavra, o Espírito Santo te dá uma direção, e a coisa funciona. E muitas vezes a gente fala assim, como é que eu não pensei nisso antes? Mas não somos nós, é o Espírito Santo. É aquele outro Consolador que Cristo Jesus prometeu, é Ele que está agindo, é Ele que está trabalhando nos nossos dias. O Espírito Santo convence, o Espírito Santo capacita, e o Espírito Santo, ponto 3, revela. A partir do verso 10, nós já vimos essa parte, perdão, a partir do verso 44, Pedro chega na casa de Cornélio, e Pedro então começa a pregar. E algo tremendo acontece. Para você que não conhece a história, Pedro, ele sendo judeu, ele acreditava piamente que Deus e a mensagem de Cristo Jesus era somente para os judeus. Ali no verso 36, quando ele chega na casa de Cornélio, ele começa a pregar. Verso 36. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz. Olha o que ele diz. É a palavra que Deus enviou a quem? Aos filhos de Israel. Ele não tem ainda a compreensão de que em Cristo Jesus, todos nós fomos introduzidos na salvação. Há possibilidade para nós. Há possibilidade para os gentios. E ali ele continua, diz assim, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. O Espírito Santo está usando aqui a este homem para trazer a revelação. O Espírito Santo é o revelador. Este é o Senhor de todos. Certamente que Cornélio, sendo um homem de destaque, um bom funcionário, ele reconhecia o César, o imperador romano, como um Deus, como o Senhor. E aqui, o Espírito Santo traz a revelação através de Pedro. Este é o Senhor de todos. Queridos, muitas vezes no afã de anunciarmos Cristo Jesus como Salvador, que Ele é, nós esquecemos de anunciar que Ele é o Senhor. Ele é o Curios, Ele é o dono. Lá na cruz do Calvário, através do sangue que Ele derramou na cruz, Ele comprou-nos, Ele resgatou-nos. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Nós não estamos aqui para fazer a nossa vontade, e sim para fazer a vontade dEle. Ele fez a vontade do Pai. Ele nos ensinou. O Espírito Santo é quem traz a revelação. E ele vai pregando no verso 38, ele diz, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Pedro tem a revelação. E ele traz aqui no evangelismo dele a pessoa de Jesus como Senhor, lá de Nazaré, mas que foi ungido pelo Espírito Santo, com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos
os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Através do Espírito, através da unção, Jesus ia por toda parte fazendo o bem, curando os enfermos, pregando o Evangelho, a boa notícia, o Evangelho do reino. E este é o nosso trabalho. No verso 40, a este ressuscitou Deus no terceiro dia. A pregação que vem através da revelação do Espírito Santo aponta para uma pessoa, Jesus. Jesus é o centro de tudo. O Espírito Santo revela. Será que existe algum cristão que tente esconder alguma coisa de Deus? Alguma coisa que faça ali às escondidas? Deus vê tudo, Deus sabe tudo e o Espírito Santo revela tudo. Lá no início, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, cometem o pecado, eles tentam se esconder. É impossível se esconder. Deus, através do Espírito Santo, Ele traz a revelação de tudo. Por isso que nós devemos confessar abertamente tudo aquilo que a gente venha fazer de errado, de pecado. Não tem como esconder nada de um Espírito que revela tudo. O Espírito Santo, Ele convence, Ele capacita e Ele revela. E o último ponto, o ponto de número 4, o Espírito Santo dá vida. Vamos ler ali a partir agora do 44 até o 46. Ainda Pedro falava estas coisas, Pedro estava pregando, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. O Espírito Santo veio sobre todos aqueles ali reunidos na casa de Cornélio. E o Espírito veio sobre todos. Que coisa tremenda! Que coisa maravilhosa! Nesse texto também é nos anunciado que nosso Deus, Ele não faz acepção de pessoas. O Espírito Santo vem. Talvez se não houvesse uma intervenção sobrenatural com a vinda do Espírito Santo, Pedro estivesse pregando até o dia de hoje. Porque não havia espaço dentro da fé de Pedro para crer que o Espírito Santo seria derramado sobre o gentio. Verso 45, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, o presente de Deus. O Espírito Santo foi derramado. Jesus havia anunciado que através de Pedro, Deus abriria as portas. O reino dos céus viria. Pedro foi usado ali na primeira mensagem para os judeus, ali em Jerusalém, Atos capítulo 2. Agora Pedro também é usado para abrir as portas para o gentio. Também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Por quê? Como que eles perceberam? Verso 46. Pois os ouviam falando em línguas, engrandecendo a Deus. A marca da pessoa receber o dom do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, é o falar em outras línguas. Quando eles viram isso, quando os judeus que estavam acompanhando Pedro viram isso, eles entenderam que o Espírito Santo desceu sobre o gentio. Então perguntou Pedro. Pedro agora está
iluminado e tendo revelações. Porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Pedro tinha consciência clara da porta de entrada no reino dos céus: arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo. Mas aqui, o batismo com o Espírito Santo antecedeu o batismo nas águas. E Pedro entendeu que não seria possível negar o batismo nas águas para aqueles que foram batizados com o Espírito Santo. Que coisa maravilhosa! O Evangelho do Senhor está se alastrando. E nós vemos em todas as ações o Espírito Santo conduzindo. É o Espírito Santo quem é o dono da igreja hoje. É o Espírito Santo quem guia, quem conduz a igreja do Senhor Jesus nos passos aqui nesta terra. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo não existe conversão, porque é Ele quem convence. Sem o Espírito Santo não há capacitação, porque o poder vem sobre nós quando o Espírito Santo vem. Sem o Espírito Santo não há revelação. O fruto é do Espírito Santo. Os dons são do Espírito Santo. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Ele é o Consolador. Ele é aquele que nos faz lembrar de todas as coisas. Ele é aquele que nos enche de poder. É aquele que revela. É aquele que dá vida. Em João capítulo 6, verso 63, só no início, primeira partinha do verso 63 de João 6, o Espírito é o que vivifica. É o Espírito Santo que dá vida. Queridos, nós não podemos, não tem como salvar pessoas, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que age. E para o Espírito Santo não há nada difícil. Ele é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é Deus. Você está aqui nesta manhã. Talvez você pense, eu que quis vir, eu que quis sair da minha casa, eu estou aqui porque me convidaram. Se olharmos por trás, se entendermos a vida espiritual, nós conseguimos compreender que Deus, através do Espírito Santo, é quem está fazendo tudo. É quem está nos convencendo. É quem está nos guiando, nos dirigindo. O que precisamos, como Pedro, talvez tenhamos conceitos e preconceitos formados na nossa mente, talvez ideias, pensamentos, e assim como Pedro podemos estar ali, raciocinando, não, mas assim não pode ser, tem que ser assim, não, mas a minha fé, mas eu creio desse. O Espírito Santo é quem deve assumir o controle de tudo, e nós devemos estar abertos a toda e qualquer manifestação do Espírito Santo, sabendo que é Ele quem capacita. O que nós estamos precisando hoje? Individualmente, ali na nossa casa, trabalho, na igreja, nosso país, o planeta Terra, o universo todinho. Nós estamos precisando de revelação do Espírito Santo. Se tentarmos explicar tudo através dos noticiários, através dos conhecimentos humanos, nós entramos num emaranhado de ideias que não vai nos levar a lugar nenhum. E vai nos afastar desse Deus poderoso.
quando nós nos abrimos à revelação do Espírito Santo, quando nós mergulhamos na palavra de Deus, não somente para ler o que essas palavras estão dizendo, mas quando clamamos para que o Espírito Santo traga através dessas palavras a revelação do nosso Deus, nós começamos a viver num outro estágio de fé. Nós conseguimos entender um pouquinho da ação do nosso Deus. A ação de Deus é maravilhosa. Você consegue pela fé ver esse lugar cheio de pessoas? Eu consigo. Mas é uma luta, porque o natural tenta nos convencer o contrário. A incredulidade é tão grande na nossa velha natureza que nós deixamos de andar por fé e começamos a andar por aquilo que os nossos olhos naturais veem. Tenho orado esses dias a oração de Eliseu, diante de uma batalha em que o exército do inimigo era muito maior, muito mais forte, e o servo de Eliseu estava atemorizado. Eliseu orou para que Deus abrisse os olhos, para que ele pudesse enxergar. E quando isso aconteceu, ele viu que o exército de Deus é muito maior e muito mais poderoso. Podemos olhar para o tamanho de Golias e nos acovardar. Mas se olharmos para o tamanho do nosso Deus e deixarmos o Espírito Santo nos convencer, a batalha é ganha. O Espírito Santo revela. Isso deve gerar temor nos nossos corações, irmãos. Porque nós temos a tendência de esconder aquilo que fazemos de errado. Temos aquele desejo de que ninguém fique sabendo. Mas não tem como, o Espírito Santo revela tudo. O salmista diz: para onde eu vou fugir de Deus? Se eu subo lá no alto da montanha, tu estás. Se eu vou no mais profundo do abismo, do mar, Deus está. Deus está, Deus está. Deus é onipresente. Ele está em todos os lugares. Deus é onisciente. Ele conhece, Ele sabe de tudo. Desculpa de usar essa expressão, mas é muita ignorância da nossa parte querer esconder alguma coisa. Por isso que devemos correr até Ele, nos lançar aos pés dEle e confessar, orar, falar com Ele, abrir o nosso coração, contar tudo. Ele já sabe, mas Ele espera que saia da nossa boca a confissão. Enquanto isso não acontece, Davi disse: os meus ossos vão sendo consumidos. Por isso que nós devemos correr aos pés de Jesus, confessar, abrir tudo. Os dias são difíceis, os dias são maus. A Bíblia nos adverte: quanto mais próximos chegarmos do fim, as lutas vão se intensificar, o amor de muitos vai se esfriar, a fé vai deixar de existir. Mas há um povo na terra, há um povo que está sofrendo, está chorando, mas está orando e está crendo no final. Como disse um grande evangelista dos nossos dias, Billy Graham, eu li o último capítulo da Bíblia. Nós somos vencedores. Nós já vencemos em Cristo Jesus. Mas passamos por dias difíceis. Passamos por lutas. Passamos por dificuldades terríveis no nosso corpo. O nosso corpo sente essa batalha.
A nossa alma sente esta luta. Ontem, ouvindo o noticiário, foi afirmado que nos Estados Unidos da América tem mais de 40 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade, daquela ansiedade que mata. É uma das marcas do nosso século. Aquela ansiedade que vai corroendo, aquela ansiedade que fica minando a mente, e aquele pensamento, aquele fato, aquela ideia, aquela circunstância, aquela pessoa, fica ali, você não dorme direito, você não come direito, você não vive direito. O que fazer? Entregar tudo nas mãos de Deus, crendo que o Espírito Santo, Ele está aqui, enviado por Cristo Jesus da parte de Deus Pai. Ele é o Espírito de Deus, Ele é o Espírito de Jesus, e Ele veio não para me destruir, não para destruir você, Ele veio para nos edificar em Cristo Jesus, que é a nossa rocha. Nós precisamos entender que sem o Espírito Santo nós não chegamos a lugar algum. Vamos fazer uma aplicação aqui na vida desses dois personagens centrais. Cornélio, ele era religioso, temente a Deus, um homem bondoso, um homem que fazia esmola, dava suas esmolas, orava, mas não era convertido. Talvez existam pessoas aqui nesta manhã que o Espírito Santo trouxe, que está convencendo você a ter uma mudança de vida. O religioso, ele fica lutando com os seus pecados, as suas falhas, os seus erros. Ele fica lutando na própria força, tentando melhorar, mas ele não consegue, ele se frustra. Esse homem precisava de salvação. E a salvação veio ao ouvir que Jesus é o Senhor. Talvez você seja uma pessoa assim, religiosa, uma pessoa boa, mas que ainda não teve um encontro verdadeiro, genuíno com Cristo Jesus. Por isso o Espírito Santo te convenceu a vir aqui nesta manhã, porque Deus está agindo no seu coração, na sua mente. Não é coisa da sua cabeça, é o Espírito Santo. Eu me lembro que num retiro de crentes que eu havia ido, e estava numa fazenda em Itapira, interior de São Paulo, e aquele casarão, sem nenhum conforto, eu falei, vou embora daqui. E eu fui embaixo de um bambuzeiro e fiquei conversando. Eu não sabia que era Deus. Eu não sabia que era o Espírito Santo, mas veio uma voz no meu coração, na minha mente. Você acha que Jesus estaria num lugar como esse? E eu respondi sim, eu acho que sim. E aí então, eu pensava que era eu mesmo, mas era o Espírito Santo me convencendo a ficar ali. E ali eu tive um encontro com Jesus. Porque o Espírito Santo, Ele nos convence do pecado. Talvez você esteja aqui hoje e você ainda não teve esse encontro verdadeiro, genuíno com Jesus. Ele é quem muda. Agora mudei de igreja, agora não posso mais isso, não posso mais aquilo. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que nos capacita a não fazer mais aquilo que fazíamos antigamente. Cornélio, essa pessoa, talvez alguém aqui se identifique com ele. E a aplicação na vida de Pedro. Pedro era apóstolo, crente em Jesus, mas que ainda tinha bloqueios. Não acreditava ainda que Jesus era para todos. Ainda vivia em cima de parâmetros que a própria religião judaica tinha imposto para a vida dele. E ele precisou da capacitação do Espírito Santo.
Muitas vezes, amados, nós, cheios de boas intenções, queremos fazer a obra de Deus, mas na nossa força, nas nossas experiências, no nosso conhecimento, nos nossos estudos, muitas vezes temos como base. Pedro precisou do Espírito Santo convencendo-o e capacitando-o a ir e pregar ao não-judeu. Quantos bloqueios nós trazemos em nossas vidas? Chegamos à triste conclusão em muitas coisas, dizemos, isso eu não consigo, isso eu não sei, isso eu não posso, isso não tenho condições. Mas quando somos cheios do Espírito Santo, quando vem a unção do Espírito Santo, nós podemos e devemos fazer as mesmas obras que Cristo Jesus fez. O Espírito Santo veio sobre Cornélio e sua casa. Agora uma aplicação para nós homens, pais. Hoje há uma modernidade em tantas áreas e também na questão de casamento, de papéis dentro da família, mas a Bíblia não mudou. O papel do homem continua sendo de ser o cabeça. O homem, nós vemos aqui na pessoa de Cornélio, sendo um homem temente a Deus, ele escancarou não somente a vida dele para uma mudança radical, mas toda a casa dele, toda a família dele. Lembra lá no Antigo Testamento, de uma pessoa que chega numa etapa da vida e fala com todo o povo de Deus, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É nossa responsabilidade. É uma função que Deus colocou sobre nós, é um papel que nós temos de sermos sacerdotes em casa. O nosso primeiro ministério é dentro da nossa própria casa. É amar a nossa esposa como Jesus ama a igreja. E só podemos fazer isso debaixo da unção do Espírito Santo. Porque o nosso amor, até o nosso amor é limitado. Mas Deus é amor e Ele agindo, habitando em nós, Ele vai, através de nós, amar a nossa esposa, os nossos filhos. Vamos assumir diante de Deus esse papel, essa responsabilidade. Nós vamos trazer a paz de Deus para dentro do nosso lar, ou vamos fazer do nosso lar um inferno. Depende da nossa posição, depende da nossa ação e da nossa total entrega e dependência ao Espírito Santo de Deus. Perguntando para Ele todos os momentos, todos os dias, em todas as decisões, o que eu devo fazer, como eu devo fazer. Pedir para que o Espírito Santo sonde o nosso coração e revele se existem ações, palavras, pensamentos, atitudes que estamos tendo que são contrárias ao agir de um cidadão do reino dos céus. Quero convidar a todos a se colocarem em pé, em nome de Jesus. Há alguém nesta manhã que quer entregar a vida totalmente a Deus? Que quer falar para Deus, Deus, eu preciso do Teu Espírito Santo, me convencendo para que eu tenha essa experiência gloriosa com Jesus.
Talvez você seja uma pessoa boa, uma pessoa religiosa, uma pessoa temente a Deus, mas que até então não teve essa experiência de entrega total a Deus. Também alguém aqui que é crente, tem a certeza da salvação, mas que tem vivido bloqueios, que sente a necessidade de um poder sobrenatural, que quer confessar para Deus hoje a necessidade da capacitação do Espírito Santo, talvez para a obra de Deus, talvez para ser um marido melhor, uma esposa melhor, um pai melhor, um filho melhor, um crente melhor. Eu quero convidar você, seja como Cornélio ou como Pedro. Nós precisamos da ação do Espírito Santo, e se você sente essa necessidade, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente, se possível, se ajoelhar, se não pode ficar em pé, e fazer uma oração simples, dizendo para Deus: Deus, eu quero me entregar. Eu preciso desse poder. Eu preciso dessa comunhão com o Espírito Santo. Eu preciso desse encontro com Cristo Jesus. Se há alguém, eu quero convidar, saia do seu lugar e venha até aqui à frente. E nós vamos orar em nome de Jesus para que o Espírito Santo nos tome, nos capacite, traga a revelação, nos dê vida e nos convença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.